Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Dia de Técnico. Eu sou o Ricardo e hoje eu vou apresentar para vocês algumas possíveis soluções para um erro que acontece até com uma frequência bem alta, que é o erro de CMOS. Eu vou deixar uma imagem na tela para você ver melhor o que eu estou falando. Esse erro acontece geralmente quando acaba a pilha, a bateria da placa-mãe, que é responsável por segurar as configurações, por salvar as configurações da BIOS, do setup da sua máquina. Por isso, quando essa bateria termina, o setup da máquina, a BIOS, é resetada para a versão de fábrica dela, para as configurações de fábrica, e quando você inicializa a máquina, ele dá esse erro de CMOS. Pois bem, a primeira solução que você deve buscar é tentar fazer a substituição da bateria. Você encontra em relojarias, em lojas que vendem artigos de informática, então a primeira coisa que você vai tentar fazer é substituir essa bateria. Se você não quiser ir comprar uma pilha como essa para fazer o teste, você pode, antes de fazer a substituição, testar a bateria atual com um multímetro. Eu tenho uma aula aqui no canal do RBTech que ensina como fazer esse teste utilizando um multímetro digital. Se você quiser aprender, é só fazer uma pesquisa aí que você vai encontrar esse vídeo. E se depois de trocar a pilha por uma nova, você continuar recebendo o mesmo erro de CMOS a cada nova inicialização, você deve tentar fazer um update de BIOS, atualizar a BIOS da sua placa-mãe. Eu peguei, eu acho que 2 ou 3 casos até hoje em que isso resolveu. E ficou claro nesses casos que a BIOS da minha placa estava com algum defeito, ela não segurava as configurações. Eu fiz o update, eu fiz a atualização. Em um dos casos, inclusive, eu gravei a mesma BIOS de novo por cima, eu só fiz a regravação do software e voltou a funcionar. E em 2 casos, o update resolveu. Então, nesses casos, eu acho que tinha algum corrompimento na BIOS atual da máquina, por algum motivo, e isso estava acarretando problemas. Então, a segunda tentativa é atualizar a BIOS da sua placa-mãe. Se essas 2 tentativas de correção falharem, nós vamos partir para a nossa terceira opção, a boa e velha gambiarra, todo técnico conhece, né? Eu vou mostrar para vocês agora um procedimento que eu faço quando acontece esse tipo de erro e nenhuma das 2 primeiras opções surte efeito, para tentar solucionar esse problema de erro de CMOS a cada nova inicialização. Esse procedimento que eu vou mostrar resolveu para mim a grande maioria dos casos, eu acho que 70% dos casos que eu peguei resolveu. Porém, eu quero deixar aqui uma ressalva, se isso que eu vou mostrar aqui agora não resolver o problema, possivelmente há um defeito no circuito que alimenta a BIOS da sua placa-mãe, possivelmente algum dos componentes que é responsável por transferir a energia da bateria para a BIOS, ou até mesmo identificar de onde deve vir a energia para alimentar a BIOS, tem algum dano, tem algum problema. Nesses casos, isso vai acontecer geralmente com placas antigas. Eu acho que é mais em conta você acabar descartando o equipamento porque o conserto vai ser muito difícil. É difícil encontrar o componente para substituir e é difícil fazer a troca porque geralmente são componentes muito pequenos. Mas vamos lá então para a nossa gambiarrinha. Eu vou mostrar para vocês agora o que eu tenho feito e que tem surtido efeito, que tem trazido um resultado positivo na maioria dos casos. Quando você remove a bateria do slot em que ela fica presa, você vai observar que no fundo do slot existe um gancho. Ele pode ser como esse aqui ou pode ser duplo, com 2 pontinhas, que é responsável por fazer o contato na parte do polo negativo da bateria. E o problema, na maioria dos casos em que eu tive a solução fazendo isso, era justamente esse. Esses ganchinhos ficam cansados de tanta bateria pressionar eles aqui e acabam não fazendo o contato correto com a parte da bateria, a parte inferior da bateria. A gambiarra que eu sugiro e que tem resolvido os casos para mim é você puxar esse ganchinho um pouco para cima para que ele reforce um pouco a questão da pressão que ele exerce para cima da bateria. E se ele estiver muito cansado, se ele estiver já danificado pelo tempo de uso, que ele não ficar exercendo essa pressão para cima quando a bateria for colocada, você pode fazer com EVA ou com fita isolante um bolinho. Eu fiz aqui com papel só para exemplificar o nosso vídeo, tá? Um bolinho como esse daqui, uma espécie de calço, e você vai usar esse calço na parte de baixo do slot aqui da bateria. Você vai prender esse calço aqui, ele não pode ser muito grosso porque ele tem que permitir que a bateria seja colocada de volta no slot. Fazendo isso aqui, você vai estar aumentando a pressão que esse contato aqui vai exercer sobre a bateria. Se o problema era o cansaço desse pino aqui, que não conseguia mais exercer pressão suficiente e pegar o contato da bateria, você vai ter o problema resolvido.
Depois que você colocou essa espécie de calço no slot da bateria, é só você instalar a bateria de volta. Cuida que ele não pode ficar forçando demais, principalmente se você vê que esses ganchinhos plásticos aqui estão muito inclinados para fora. É sinal que o calço que você fez é muito grande, é muito grosso, você precisa reduzir um pouquinho ele. A bateria tem que ficar no slot aqui firme, mas ela não pode ser empurrada demais a ponto de saltar fora desse slot sozinha com o passar do tempo. E depois de você fazer esse procedimento altamente tecnológico, é só você testar e ver se o resultado vai ser positivo ou não. Lembrando que se não surtir efeito positivo, possivelmente há um defeito no circuito que regula a alimentação da BIOS ou que fornece a alimentação. E nesses casos o meu conselho é não mexer porque vai acabar não compensando o custo-benefício do conserto. Esse então foi o meu vídeo e a minha dica de hoje. Eu espero que tenha sido útil, que ajude você. Se você tiver alguma opinião, crítica ou sugestão, deixe um comentário aqui abaixo desse vídeo ou no nosso site para ajudar a melhorar o conteúdo que a gente produz e disponibiliza na internet. No mais, o meu muito obrigado a você que assistiu e até uma próxima oportunidade.